Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como nunca mais errar a vírgula mesmo se você não gosta de gramática, ok? A gente vai ver diversas situações de uso da vírgula, mas eu vou te ensinar nesse vídeo não como te ensinam na escola, tá? Eu vou te ensinar como a minha professora de revisão de texto, fiz esse curso em 2012. Nossa, já faz mais de 10 anos, né? Caramba! Eu tinha entrado numa agência de publicidade, estava no começo da faculdade de publicidade e propaganda, e eu entrei nessa agência para ser redator. O único problema é que eu fiz, né, educação na escola pública, e mais do que isso, eu era muito ruim de gramática, né, independente da escola onde eu estudei. E aí eu tive que correr atrás e fazer esse curso de revisor. Quando eu cheguei nesse curso de revisor de texto, a Ana, que era minha professora, ela explicou de uma forma totalmente diferente a vírgula. E eu pensei, nossa, é só isso? É só isso que eu preciso saber para usar a vírgula de um jeito certo? Então, isso revolucionou a minha forma de ver o uso da vírgula. E como esse é um erro constante que eu vejo nos textos de leitura crítica que eu faço, nas mentorias dos meus alunos que eu dou, então eu resolvi fazer um vídeo para ajudar vocês. E também, né, quando aquela pessoa errar muita vírgula, eu vou mandar esse vídeo aqui para ela poder assistir e ver aí como é fácil a vírgula. Não é nenhum bicho de sete cabeças, ok? Então continue assistindo aí para você descobrir em quais situações se usa e em quais não se usa a vírgula. E por que é importante aprender isso? Para diminuir seus erros nesse quesito, para escrever como um escritor profissional. Acho que um escritor profissional, no mínimo, ele tem que saber usar a vírgula, né? E para não ser desclassificado, de repente, numa seleção literária, porque o editor olhe para o seu texto e pense, poxa, a pessoa não sabe nem, não tem nem o capricho de aprender a usar a vírgula, por que eu vou publicar um escritor como esse? Então, bem importante esse vídeo aí para você que quer fazer carreira no mercado literário, publicar vários livros, talvez, com o passar dos anos. Vai ser muito bacana para vocês, ok? Nesse vídeo a gente vai mudar um pouquinho a tela, eu vou, né, colocar alguns exemplos na tela, então para a gente poder ver certinho o uso. Então a gente vai ter um quadro aqui, como um professor numa sala de aula, ok? Meu whiteboard aí, meu quadro, né, de professor. Vamos lá. Pode-se dizer que o uso da vírgula não se justifica toda vez que temos uma oração em sua forma canônica. Guardem essa expressão aqui. Frase em ordem canônica. Ela é a chave para vocês entenderem o uso da vírgula. Ou seja, sempre que a gente tiver uma oração, uma frase, tiver sujeito, mais verbo, mais complemento, na ordem canônica, nessa ordem, não vai ter vírgula. Aí você vai dizer assim, Vilto, você falou que esse vídeo era para quem não gosta de gramática. Tudo bem, você tem que entender um conceitozinho que é bem fácil e eu vou fazer isso com muitos exemplos para vocês poderem entender. Vamos aqui para o quadro, tá? O que é uma frase na ordem canônica? É esse exemplo aqui, ó. João é o sujeito da frase, ok? Comprou o verbo, um caderno, complemento. Isso é a ordem canônica de uma frase, certo? Então, sempre que a frase estiver nessa ordem, sujeito, verbo, complemento, não vai vírgula. Não importa o tamanho da frase, não vai vírgula. Então, se a gente tivesse essa outra frase aqui, ó, que eu separei como exemplo, quer ver? Deixa eu aumentar ela aqui para ficar bem visível para vocês. Ó, João comprou um caderno de folhas quadriculadas e com uma arte cubista na capa. Vai vírgula nessa frase? Não vai. Sabe por que não vai? Porque ela está na ordem canônica, tá? Então, João... Pera aí que agora eu tirei o zoom, né? Aqui. João é o sujeito. Comprou é o verbo. O que é o verbo? O verbo é a ação da frase. Tá? Fez, pensou, comprou, foi, era. Tudo isso é verbo. Né? Se você não se lembra exatamente o que é o verbo lá na escola, é aquela palavra de ação. E aí qual que é o complemento dessa frase? Um caderno de folhas quadriculadas e com uma arte
cubista na capa. Aí eu vou aproveitar para desmistificar uma confusão que tem aí que o pessoal às vezes leva da escola, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu fiz uma pausa quando eu estava lendo essa frase, então vai uma vírgula. Pois é, você está misturando um pouco as coisas. A sua professora lá na escola provavelmente disse que sempre que tiver uma vírgula na frase e você estiver lendo o texto, você faz uma pausa. Mas o oposto, ou o contrário disso, não é verdadeiro. E sempre que você fizer uma pausa na sua leitura, você coloca uma vírgula. Tem gente que coloca vírgula assim no texto até hoje. Tá errado. Então, quando você estiver lendo o texto, tudo bem, você vê uma vírgula, você faz uma pausa. Mas quando você estiver escrevendo o texto, vai colocar vírgula sempre quando você fizer uma pausa na leitura. A vírgula ela tem o local certo para ir. Ok. Agora que eu já apresentei para vocês esse conceito da frase e da ordem canônica, a gente vai ver os principais usos da vírgula, né, e como eles se justificam nesses casos, certo? Então, uso de vírgula número 1. Para separar termos com a mesma função quando não há conectivos entre eles. O que é isso? Esse aqui é bem fácil, né? Um uso bastante comum. Vou colocar aqui de novo na tela. Toda vez que eu jogo aqui, ele ajusta para o tamanho errado, que não é o que eu quero. Talvez deva ter uma configuração para isso, mas eu não sei. Vamos lá. Pedro, Antônio, José e eu somos amigos. Então você fez uma lista, né? Pedro, Antônio, José e eu somos amigos. Então sempre que tiver uma lista, vai vírgula entre as palavras. Ok? Essa é fácil, né? Eu comecei com uma fácil aí para o pessoal não desanimar. O pessoal se manter atento. Segundo caso de utilização de vírgula. Para isolar o vocativo. O que é o vocativo, Vilton? O vocativo é aquele nome de pessoa que a gente fala quando a gente chama a atenção de alguém, por exemplo. Então, olha só. Vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Tá. Vou colocar aqui. São 3 exemplos que eu trouxe aqui a respeito disso, né? Primeiro, menino, estude. Isso aqui, por que tem essa vírgula aqui? Essa aqui é uma que muita gente erra, tá? Isso aqui é o vocativo. Menino, João, Maria, presta atenção. Ou mesmo, né? Não precisa ser só frases assim, tipo, cobrando alguma coisa, né? Às vezes você tá desabafando com alguém e você diz assim: poxa, José, coisa não tão fácil. Coisa não tão fáceis seria, né? Mas na fala a gente come às vezes alguns plurais. Então seria: poxa, vírgula, José, vírgula, as coisas não estão fáceis. Aqui o nosso exemplo: vá rápido, menina. Ou no e-mail, né? Prezado João, vírgula. Venho através deste notificar-lhe e aí normalmente vem problema. Né? Então esse ato de você chamar a pessoa, isso é o vocativo, essa palavrinha. Pode estar no começo da frase, pode estar no final. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre o livro dos mortos, João. Como que seria essa frase? Seria: hoje eu vou falar sobre o livro dos mortos, vírgula, João. Certo? Então, o vocativo está no final da frase. Tá? Aqui tem uma vírgula que eu vou explicar depois. Ela é opcional. Tá? Mas vamos lá, vamos para frente. Essa é a segunda forma. A terceira, para isolar o aposto, que é um termo explicativo, dentro da frase. Tá. Para vocês entenderem isso com exemplos, de novo, tá? Vamos lá. O que é o aposto? O aposto é quando você faz isso aqui, ó. O rapaz, aí você bota essa vírgula aqui, vizinho de minha mãe, vírgula, comprou um carro novo. Né? O jovem, vírgula, ainda muito cedo, vírgula, saiu de casa. Entenderam? Essa explicação que vem aqui, ó, a respeito de alguma coisa anterior,
é o aposto. Então, às vezes você tem uma frase assim, sei, Maria, branca e de olhos e de olhos castanhos, não imaginava ou não sabia que era bela. Sei lá, uma frase bem... Primeira coisa que passou aqui na minha cabeça. Então, Maria, branca e de olhos castanhos. Olha só. O branco e de olhos castanhos é uma descrição a respeito da Maria. Agora, lembram que eu falei lá no começo da ordem canônica da frase? Como é que seria essa frase se não tivesse esse aposto aqui no meio? Seria assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Maria não sabia que era bela. Como é que é? Quem que é o sujeito da frase? Maria. Qual que é o verbo? Sabia. Qual que é o complemento? Que ela era bela. Ok? Então, qualquer inversão que você faz nesse padrão aqui, ou coisa que você coloca aqui no meio, vai ter que ter uma vírgula. Ó, por exemplo, essa frase poderia ser assim também. Fica um pouquinho estranha, mas ó, vamos brincar aqui com essa frase. Olha só. Que era bela, Maria não sabia. Vai vírgula nessa frase? Vai. Por quê? Porque saiu da ordem canônica. Então tem uma vírgula aqui, ó. Que era bela, Maria não sabia. A gente trouxe o complemento da frase para antes do sujeito do verbo. Então, inverteu a ordem canônica, saiu da ordem canônica, tem alguma coisa antes da ordem canônica? Vai, vírgula. Tem alguma coisa no meio da ordem canônica? Vai, vírgula. Então, quando está aqui no meio, é o aposto. Então, vírgula antes, vírgula depois. Quando vem aqui para o começo, olha só, vírgula antes do sujeito. Ok? Quarto caso de vírgula. Para separar o adjunto adverbial... Calma, você já vai entender o que é. O que é o adjunto adverbial? É o termo que dá a ideia de tempo, de modo, de lugar, de frequência, de instrumento, etc. Quando expresso por várias palavras em ordem inversa, no início ou meio da sentença. Vamos para os exemplos, que é onde a gente entende a coisa. Né? Olha só, vou pegar alguns exemplos aqui. Sempre dá aquele zoom aqui para até quem estiver assistindo no celular vai conseguir ver isso aqui depois. Ok? Naquela pequena cidade morava o escritor. Por que tem essa vírgula ali? Porque tem um adjunto adverbial de local aqui. Essa sequência de palavras que apontam lugar, né? Isso é chamado de adjunto adverbial. Vocês não precisam decorar esse termo. O que vocês precisam aprender aqui? A botar a vírgula no lugar certo. Então, naquele bairro, vírgula, João, não sei o quê. Naquela cidade, vírgula, as pessoas votavam todos os dias. Ou, naquele continente, os seres humanos viveram por X milhões de anos. Então, naquele continente, vírgula. Naquela pequena cidade, vírgula. Por que vai a vírgula, Vilton? Porque essa frase está invertida. Se ela fosse na ordem canônica, como é que ela ia ser escrita? O escritor morava naquela pequena cidade. Quem que é o sujeito? Escritor. Quem que é o verbo? Morava. Quem que é o complemento? Naquela pequena cidade. Então é só isso, gente. Vamos para outro exemplo de adjunto adverbial. Eis que, aos poucos, por cima das montanhas mais altas, o sol aparecia. Tá, olha só. Isso aqui é legal, porque tem um adjunto de tempo e tem um adjunto de lugar. Quer dizer espaço, mas é lugar. Aos poucos é um adjunto de tempo, tá?
por cima das montanhas mais altas, um adjunto de lugar, o sol aparecia. E se essa frase tivesse na ordem canônica? Como é que ela seria escrita? Seria assim, ó. O sol aparecia aos poucos por cima das montanhas mais altas. Aqui, ó, tem uma opção até que seria possível de ser adotada pelo escritor, se ele quisesse, né? De colocar assim, ó, o sol aparecia, vírgula, aos poucos, vírgula, por cima das montanhas mais altas. Eu não sei se eu usaria, talvez eu preferia, como essa aqui seria mais opcional, eu deixaria sem, se a frase estivesse na ordem canônica. Como? Ah, tá, eu esqueci do eis que, né? O sol aparecia aos poucos por cima. Aqui seria eis que o sol, né? Eis que o sol aparecia aos poucos por cima das montanhas mais altas. Né? Seria uma opção. Outro exemplo. Durante o jantar, o assunto foi só a eleição para presidente. Qual que era a ordem canônica dessa frase? Se fosse na ordem canônica. O assunto foi só a eleição para presidente durante o jantar. Como a gente trouxe esse durante o jantar aqui para o começo, vai vírgula. Aí alguém vai dizer assim, Vilto, então tá resolvido, eu vou escrever só a frase na ordem canônica para nunca precisar colocar vírgula. Pois é, não é uma boa opção. Por quê? Porque o texto vai ficar meio pobre, vai ficar meio chato de escrita. Então a gente escreve frases na ordem canônica, depois vem com uma invertida, depois coloca aposto no meio, usa vocativo nos diálogos, para justamente deixar o texto mais rico, usar toda a versatilidade que a gente tem nesse idioma maravilhoso e cheio de ferramentas que é o português. O português é uma baita de uma ferramenta em termos de possibilidades narrativas, mas você precisa aprender a usar. Vamos lá. Quinta situação onde vai vírgula. Entre as orações independentes ligadas pela conjunção e, se tiverem sujeitos diferentes. É bem mais fácil do que parece, tá? Olha só. Como é que vocês falariam, escreveriam alguma coisa do tipo assim, ó. João apostava em cavalos e eu apostava em futebol. Como é que vocês escreveriam essa frase? Vai vírgula ou não vai? Vai vírgula, tá? E eu vou mostrar por quê. Vou pegar os exemplos que eu já tenho aqui, mas a gente pode até olhar outros. Esse é um que muita gente erra, assim, tá? Por desconhecimento mesmo, né? Então, olha lá. Veio a noite e o rapaz saiu. Por que tem essa vírgula aqui? Ah, Vilto, poxa, mas sempre que tem lista, o último item vai um E antes e não vai vírgula. Depende. Vai vírgula quando o sujeito da oração muda. Tá? Ó, esse exemplo aqui talvez seja até melhor para explicar. Pedro estuda física. Sujeito, Pedro. Verbo, estuda. Física, complemento. E eu, português. Por que tem... Essa aqui é uma vírgula que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas vamos entrar nessa aqui primeiro. Por que tem essa vírgula aqui antes do E? Porque mudou o sujeito da oração. A primeira aqui é uma oração. Aqui é outra oração. Se mudou o sujeito da oração, vai uma vírgula antes. Então é mais simples do que parece. Tá? Então, aquele exemplo que eu dei, né? Não lembro exatamente o nome da pessoa, acho que era João, né? João aposta em cavalos. E eu, vírgula, eu vou escrever o aposto só para não confundir vocês, tá? E eu aposto em futebol. Ora, aqui nós temos uma oração. João, verbo, aposta. Desculpa, João, sujeito, aposta, verbo, em cavalos, complemento. Aqui a gente tem outra oração. Eu, sujeito, mudou, né? Antes o sujeito da oração era o João, agora é eu. O verbo aposto e o em futebol, que é o complemento. Então, essa é outra vírgula que vocês vão colocar no texto também. Sexta situação que vai vírgula. Para isolar as orações
adjetivas explicativas. Tá. O que é oração adjetiva explicativa? Vamos de novo para os exemplos, tá? Olha só. Essa aqui ficou as aspas aqui, mas de qualquer modo não tem necessidade, tá? O Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema planetário. O homem, que é mortal, julga-se às vezes eterno. São orações adjetivas explicativas. E eu sei que vocês estão perguntando, né, se a gente já não falou dessa vírgula aqui. Não, é um pouco diferente. Daria mais trabalho eu explicar, né, a diferença do aposto por oração adjetiva. Mas fica com o conceito da vírgula. Vamos focar na vírgula primeiro, ok? O Sol, vírgula, que é uma estrela, vírgula, é o centro do sistema planetário. Aqui, ó, se eu tirar isso aqui, a gente tem uma oração na ordem canônica. O Sol o verbo, o centro do sistema planetário. Porém, não funciona sem isso aqui. Porque é importante aqui ter o que é uma estrela. Assim, funciona, porém o sentido fica totalmente diferente. Né? O homem, olha só, que é mortal, julga-se às vezes eterno. O que é mortal, ele entra aqui, né, rompendo a ordem canônica da frase, por isso vai entre vírgulas. E aí, olha só, se a gente tira isso, o homem julga-se às vezes eterno. É outra frase, é outro sentido, totalmente diferente. Né? Faltou alguma coisa ali para que o escritor tivesse dito aquilo que ele queria expressar. Não é totalmente diferente, mas muda bastante o sentido. Então é bem importante essa explicação aqui estar entre vírgulas. Então é uma outra ocasião aí de uso da vírgula. Vamos lá. Seguindo então, uma observação ainda dentro desse exemplo. Se a oração for restritiva, não se utiliza vírgula. Veja a diferença, tá? Aqui é um pouquinho ensaboado aqui o negócio para entender a diferença. Eu confesso que essa partezinha aqui específica é um pouquinho diferente, vocês têm que prestar atenção. O quadro que estava na parede da sala foi roubado. Primeira frase. Ok? Deixa eu dar um negrito aqui para ficar. Aí olha a frase de baixo aqui, ó. O quadro que estava na parede da sala foi roubado. Na primeira, aqui está a explicação, ó. Há vários quadros. Só foi roubado aquele que estava na parede da sala. Vocês entenderam isso? O quadro que estava na parede da sala foi roubado. Os outros não. Os quadros que estavam nos outros cômodos, não. Agora, olha de baixo. O quadro que estava na parede da sala, entre vírgulas, foi roubado. Há apenas um quadro. Este quadro foi roubado e ficava na parede da sala. Eu sei que é um pouquinho difícil de entender. Mas quando vocês precisam ser gerais, vocês não iriam colocar vírgula nesse caso. Quando teria que ser específico um quadro, iria vírgula. Ok? Às vezes você vai ter que ver esse vídeo aí mais de uma vez para conseguir decorar. Anotem cada caso de como vai a vírgula, anotem os exemplos, façam outros exemplos para que vocês possam entender bem certinha a vírgula. Esse aqui agora, o 7º caso da utilização da vírgula. Para marcar a omissão de verbo. Esse aqui já tinha aparecido e eu falei que eu ia explicar depois, né? Então olha só. Vamos lá. Pedro estuda francês e Jorge inglês. Ora, aqui a gente tem aquela vírgula que eu já expliquei para vocês, né? Quando muda o sujeito da oração seguinte, vai uma vírgula antes. Mas e essa aqui? Qual que é a função dela? Substituir o verbo. Pedro estuda francês e Jorge, o que faltou ali? Se a gente fosse assim, ser bem literais, né? E Jorge estuda inglês. Para não repetir esse verbo, às vezes a gente pode usar uma vírgulazinha no lugar. Mas é importante que esse verbo já tenha sido dito antes, senão não vai fazer sentido. Não saiam trocando todos os verbos por vírgula.
Tá? Então, Pedro estuda francês. E Jorge, inglês. Né? Acho que ficou bem transparente aqui. Vamos tentar outro exemplo. Eles foram... sei lá, eles foram cômicos ao defender aquela ideia. Nós... Pedro estuda francês. Nós argumentamos bem. Não, ou nós idealistas. Pronto. Eles foram cômicos ao defender aquela ideia. Nós, idealistas. O que a vírgula substituiu aqui? O verbo foram, né, que seria nós fomos aqui no caso, se fosse conjugado, certo, né? Ele entrou no lugar desse verbo. Então é essa a 7ª situação que a gente usa vírgula. Vamos lá. 8ª situação. Estou quase acabando, tá, gente? São 11. Então, na verdade tem mais, tá? Mas eu foquei naquelas que o pessoal mais erra e que são mais importantes vocês aprenderem. Deve ter ficado umas 2 ou 3 aí de fora. Número 8. Para isolar os termos ou orações intercaladas. Tá? Orações intercaladas. Guardem isso porque isso é diferente de aposto e de frase adjetiva. Assim, é meio parecido, mas é diferente. Tá? A mocidade, disse José de Alencar, é uma sublime impaciência. Ok, aqui vocês já sabem, né? Como entrou esse corpo estranho aqui no meio da frase, que não faz parte da ordem canônica da frase, vai entre vírgulas. Mas por que isso aqui é uma oração intercalada? Ela tem um verbo, né? Disse José de Alencar. Ou José de Alencar disse. Ele inverteu para soar melhor, né? Então ela é uma oração também, por si só. E, no entanto, ela está aqui no meio de uma outra oração. Aí o exemplo de baixo. Venha, gritou o rapaz. Venha que estou te esperando. De novo aqui uma oração no meio de outra oração. Então sempre nesses casos vai a vírgula. Vocês não precisam saber a diferença de aposto, frase adjetiva, oração intercalada. Vocês olhando para uma frase na ordem canônica e vendo que entrou alguma coisa ali no meio, vocês colocam ela entre vírgulas. É isso. Entendeu? É muito mais fácil do que parece. Número 9. Para isolar certas palavras e expressões explicativas, corretivas, continuativas ou conclusivas. Que expressões são essas? Aliás, digo, minto, isto é, por exemplo, ou antes, ou melhor, pois, ou seja, de fato, logo, todas essas expressões. Então, vou pegar os exemplos aqui para a gente dar uma olhada. Dá aquele zoom básico. Li 4 capítulos, digo, parágrafos. O digo é essa, sabe, essa palavrinha que vai retificar alguma coisa. Li 4 capítulos, digo, parágrafos. Ou, ela não gosta de frutas, por exemplo. Bananas e laranjas você nunca irá encontrar em sua geladeira. Tá? O por exemplo aqui vai entre vírgulas porque é essa frase explicativa, né? Ou corretiva, ou continuativa, ou conclusiva. Então sempre que tiver uma coisa do tipo vamos atacar os franceses. Ou seja, falar mal de sua literatura. Tem gente que vai ficar brabo comigo depois disso aqui, né? Alguém diz assim, vamos atacar os franceses. Quer dizer, ou seja, vamos falar mal de sua literatura. Então, esse ou seja aqui que retifica o que foi dito antes, ele vai também sempre entre vírgulas. Então, isso é uma outra opção aí para você utilizar. Número 10, penúltima aí. Para separar as orações
coordenadas, para separar as orações coordenadas que iniciam com conjunções como mas, senão, nem, que, pois, porque, ou as alternativas, né? Ou, ora, ora, quer, quer. Exemplos. Vamos olhar aqui um exemplo. Essa aqui é bem fácil, né, gente? É bem fácil, mas eu vou mostrar um erro que muitos escritores cometem, que eu já cometi também, tá? Olha só. É proposta uma atividade que visa a refletir não sobre o gênero, mas sobre os gêneros, de forma geral, circunscritos à esfera da propaganda. Sempre que tiver aqui, né, esse conectivo aqui que dá a ideia de oposição, né, que é o mas, o porém, todos esses, né, ele sempre vem acompanhado ou posterior a uma vírgula. Tá? Embora, vamos lá, né, um erro que eu tenho visto muito aí em textos. Às vezes as pessoas escrevem umas frases assim, ó, João comprou um carro. Um grande carro, sei lá, uma casa, mas não foi feliz por isso. Sei lá, né? Uma frase bem meio tosca assim, né? Mas olha só, isso aqui é uma frase só. Eu não sei por que algumas pessoas colocam um ponto. Primeiro que ponto antes de mas nem faz sentido. Porque mas dá a ideia de oposição à frase anterior. Tá? Então teria que ser vírgula. Né? Outra coisa, se é uma lista, né, de comprou um carro, uma casa, faz sentido também ponto. É vírgula. Então vocês dão uma busca aí nos seus ponto, espaço, mas, né, no todo o arquivo de vocês e corrijam isso. Tá? Porque sempre antes de mas é vírgula. Não tem outra opção. Assim, você pode fazer diferente, mas está errado gramaticalmente. Então, às vezes as pessoas usam e aqui também, né? Tipo assim, ó, eles colocam dessa forma. Isso aqui também está errado, tá? Gramaticalmente. O e aqui tem que estar conectado com a oração anterior. Ok? 11º caso e o último do uso da vírgula. Para evitar a ambiguidade. Esse aqui eu guardei para o final para a gente se divertir um pouquinho. Né, que eu acho que são os exemplos mais engraçados, que como a vírgula pode salvar vidas. Olha só, olha essa frase. No meu tempo de criança, na fazenda, era bom. Tanto meu pai matava vaca, como matava minha mãe. Essa aqui é uma vírgula que salva vidas, né? Olha só, se tirar essa vírgula aqui, ó. No meu tempo de criança, ó, percebam que tem uma adjunta adverbial aqui de tempo, né? No meu tempo de criança. Naquela época. Na fazenda, aí uma adjunta adverbial de lugar. Era bom. Tanto meu pai matava vaca como matava minha mãe. É isso porque eu tirei a vírgula. Então, a gente salvou a vida aqui da mãe do narrador colocando essa vírgula aqui. Aí outra questão de vida ou morte. Gente, vírgula é uma questão de vida ou morte. Lembre-se disso. Matar o rei? Não. É crime. E se eu tirasse essas vírgulas aqui? Matar o rei não é crime. Tá vendo como a vírgula aqui salvou a vida do rei? Então, às vezes, a vírgula pode servir também para afastar aí uma ambiguidade. E nós aprendemos hoje mais importante, Vilton, nessa aula. Uma vírgula pode salvar vidas. Não, brincadeira. O mais importante é, se há alguma intervenção na ordem canônica da frase, vai vírgula. O que é a ordem canônica da frase? Feito, que é a pessoa ou quem faz a ação, o verbo, que é a ação, e o complemento, que é todo o resto. Se tem uma alteração nisso, vai vírgula, nessa ordem sequencial. Lembram do exemplo inicial? João, sujeito, verbo comprou, caderno, complemento. Qualquer outra ordem, né, tipo um caderno, João comprou. Um caderno, vírgula, João comprou. Qualquer outra ordem vai vírgula. Então,
para fazer esse fechamento aqui. É isso que vocês têm que decorar, aprender, utilizar, praticar. Revejam essa aula, mas não fica só vendo passivamente, assim, como se você estivesse vendo a Netflix. Até porque, né, em termos de entretenimento, eu acho que eu preferia ir ver uma série do que ficar vendo um vídeo aqui de explicação de vírgula. Mas vejam esse vídeo com a ideia de, cara, eu preciso dominar isso, eu preciso aprender isso. Vou pegar uma folha aqui, vou copiar os exemplos, vou olhar para cada situação, vou tentar escrever mais exemplos, né, dentro dessas situações que o Vilton apresentou. E assim, vocês vão aprender. Não é bicho de 7 cabeças, você só precisa lembrar ordem canônica, sujeito, verbo, complemento, inverteu isso, vai vírgula. Então, vocês já matam aí 99% dos erros que eu tenho visto aí os escritores cometerem, ok? Se você gostou desse vídeo, assina o canal, ativa as notificações e deixa o seu like. E caso conheça alguém ou de repente um grupo que você participa que possa se interessar por esse tema, envie o link desse vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse catarse.me/escrita criativa e faça a sua contribuição. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.